O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós continuamos a nossa caminhada nesse tempo chamado Quaresma, e já chegamos então na metade do caminho, no 3º domingo da Quaresma. E a cada domingo nós somos enriquecidos, pela liturgia, que nos faz um convite, que nos traz uma proposta de vida. Lá no primeiro domingo, nós então fomos convidados a poder então vencer as tentações, assim como Jesus também venceu em nossas vidas, porque também nós somos tentados, e como, Então precisamos vencer também as tentações de nossa vida, através do jejum, a esmola, a oração, como nos dizia a oração da coleta hoje. E aí chegamos então ao 2º domingo, onde então nós fomos convidados a subir o monte com o Senhor, para ali também transfigurar com Ele, ou seja, para poder também vencer o pecado que habita muitas vezes na nossa vida. E assim então fomos convidados a poder utilizar da oração, porque Jesus em oração ele se transfigura. Também nós, através da oração, podemos nos transfigurar, podemos apresentar a imagem de Deus presente na vida de cada um de nós. E hoje então nós somos convidados a dar mais um passo nesse 3º domingo da Quaresma. Hoje o convite a qual então a liturgia faz para nós é o convite à conversão. Palavra grega que significa metanoia, mudança de mentalidade. E aqui está um grande desafio para nós hoje. Como é difícil a gente mudar de mentalidade, ou não é? Nós encontramos pessoas no dia de hoje que já têm um conceito pré-estabelecido na sua mente. Quando você apresenta um caminho contrário, aquela pessoa está blindada, bloqueada, fechada. E muitas vezes a pessoa somos nós mesmos. E precisamos então nos abrir à mudança, porque a mudança muitas vezes traz medos, traz incertezas, mas traz algo favorável para nós. Principalmente quando essa mudança era para poder então mudar a nosso ser enquanto pessoa. Então, meus queridos amados irmãos, hoje a liturgia vem ao nosso encontro, e para que nós possamos nos enriquecer e compreender, vamos mergulhar então nas leituras propostas pela liturgia. Nós temos então a primeira leitura do livro do Êxodo, que narra para nós então o chamado que Deus faz a Moisés. Olha que interessante, Nós temos então Moisés, que então foge apressadamente lá, junto do faraó do Egito. Por quê? Ele então defendeu um dos seus irmãos hebreus, e ali então ele foi persistido, foi corrido ao encontro dele para poder matá-lo, tirar a vida dele. Ele foi tentado então, para poder então ali ser morto naquele momento, e ele foge. Ele não vai ficar esperando o inimigo, o adversário, ele foge para o deserto do Sinai. E ali então ele encontra,
uma família, uma pessoa a qual ele conhece, que tem uma família, e ali ele constitui um casamento. E olha só que interessante. E como que ele está vivendo? Ele está vivendo pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, né? Como diz aí a primeira leitura. E ele então chega até o Monte Horebe. E ali então ele tem uma visão de uma sarça que não se consome, está com fogo. E olha só, o fogo, né, na Bíblia, é a teofania, a manifestação de Deus. E ali aquela sarça que não se consome chama a atenção dele. E pela curiosidade ele vai até essa sarça para poder então ver por que ela não se consome. E ali então nós temos um anjo de Deus, que é Deus, que vai falar com Moisés. E olha só o conteúdo dessa conversa. É o chamado que Deus faz então a Moisés. Por quê? Olha que interessante isso. O nosso Deus não é um Deus indiferente. Deus então vai dizer então essa missão a qual ele vai propor para Moisés, que ele então escutou, ouviu, e é muito interessante, eu vi, ouvi e desci. Então são verbos de ação, né? E não fui muito bem em português, mas a gente lembra que ação é algo que está vivo, que tem vida. Então Deus vivo que ouviu e que então quer libertar esse povo do sofrimento, da escravidão a qual estão passando no Egito. E convida então Moisés para liderar essa libertação desse povo. Mas olha que interessante nesse diálogo, né? Moisés quer saber o nome de Deus. E qual o nome que então o Senhor diz para ele? Olha, diga que eu sou o que sou. Por que isso? Ora, é um verbo de presença, né? É um verbo de ação. É um verbo onde então você coloca e a pessoa continua presente. Não é um verbo onde então cessa, que acaba, que tem fim, não. É um verbo vivo e presente. Então, esse é o nome de Deus. E assim então, meus queridos amados irmãos, qual a resposta de Moisés para esse chamado de Deus? Eu vou, eu irei. E assim nós podemos então perceber o quê? Que esse Deus, ele então não é um Deus que castiga, que pune, não é um Deus que quer o sofrimento das pessoas, mas pelo contrário, é um Deus que quer vida e vida em abundância para todos. E para isso ele utiliza-se dos meios, né, necessários para poder libertar esse povo. E aqui no caso chama Moisés para poder liderar essa libertação. E assim nós podemos perceber que esse Deus, como o salmista de hoje nos convida a cantar, melhor dizendo, né? Porque cansar, nós cansamos as nossas dores, angústias, mas de Deus a gente não cansa jamais, porque Deus olha só, os atributos, né, que o salmista hoje traz para nós, definindo Deus. O Senhor é bondoso, é compassivo. Então, aqui é claro que resumidamente alguns atributos, que a gente poderia aqui elencar vários outros, né? Porque a experiência que ele faz desse Deus vivo, que então ouve, que vem ao seu auxílio, que vem ao seu socorro e que dá sempre a oportunidade de poder recomeçar a escrever uma nova história, diferente das nossas atitudes enquanto seres humanos. E aqui está então um grande desafio para nós, olhar para a nossa vida, porque o tempo da Quaresma é um tempo que nos convida também a entrar no deserto da nossa vida, da nossa existência. E o que nós temos encontrado, né? Porque já estamos na metade do caminho. Será que eu não dei nenhum passo ainda nessa Quaresma, nesse deserto? Será que eu não consegui ainda parar, olhar para dentro de mim? Se não o fizemos, é tempo de parar, é tempo de aproveitar, porque é o tempo favorável que o Senhor então, né, preparou para cada um de nós. E olhar para dentro de nós podemos então perceber aquelas situações que a gente precisa trabalhar para quem possa então colher os frutos da vida nova, a qual o Senhor então, Ele quer realizar na vida de cada um de nós, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo. E aí nós podemos avançar agora para o Evangelho, porque o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, né? Nós temos então duas partes desse Evangelho. A primeira parte nós temos então, né, aqueles grupinhos que nós temos no WhatsApp, que só fala de tragédias, de coisas ruins, não tem? Ah, tem. Você entra lá naquele grupo, você só vê o sangue derramando ali. Você viu o acidente? Você viu quem morreu? Você viu que isso, aquilo, outro? Então, é esse tipo de pessoas que Jesus encontra hoje, no início do Evangelho. Olha só, tanto que não tem nem nome, né? Mas olha só então, vieram algumas pessoas, e não é uma só, é algumas, né? E
foram trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado. Então, eles querem o que com isso? Com essa notícia que deram para Jesus? Querem então ver qual a atitude de Jesus. Que ele vai dizer, bem feito, eles mereceram, eles deviam sofrer isso mesmo, porque faziam isso, aquilo, outro, e não foi isso, né, que Jesus então fez. Olha só, Jesus responde com outra pergunta ainda, vai dizer o seguinte, olha só, e vocês pensam então, né, que aqueles que morreram, aqueles 18 morreram lá na torre de Siloé, eles também eram pecadores? Não, tudo isso não aconteceu porque eles eram pecadores, porque Deus está punindo, castigando. Então o intuito, né, desse início do Evangelho é mostrar para nós aquilo que Jesus pensa sobre aquilo que é o pensamento no tempo de Jesus. As pessoas estavam pensando o quê? Ora, aqueles que então Pilatos matou, foi por quê? Porque então eles eram pecadores, eles mereciam aquilo, era castigo de Deus através então de Pilatos, ou da torre que caiu e matou eles. E não é isso. Eles pensavam assim, que Deus então, se você é uma pessoa boa, Ele vai te dar coisa boa. Se você então é uma pessoa ruim, Deus então vai te dar uma coisa ruim. E não é esse tipo de pensamento, né, que nós devemos ter, e que infelizmente ainda se faz presente no dia de hoje. Muitos padres, né, quando a gente conversa, é claro que ele não fala o pecador, ele fala o pecado, mas não o pecador, né? Mas muitas pessoas então ainda trazem isso na sua consciência, vai dizer, olha, padre, hoje eu estou pagando isso porque lá no passado eu então fiz um aborto, eu abortei uma vida e Deus está me punindo, me castigando. E olha, eu digo para vocês, quantas pessoas que passaram e tiveram essa atitude de aborto, são pessoas que mais têm problemas psicológicos dentro de si, porque elas não aceitam, né? Elas não conseguem trabalhar aquilo com o perdão de Deus, associando, né, aquela atitude, aquela prática que elas tiveram, então trazem em si que Deus está punindo e está castigando. E quando as pessoas também pensam de outras formas, né? A punição, o castigo de Deus. Eu estou com câncer porque eu fiz isso, aquilo, outro. Não, Deus não é assim. Deus é bondoso, Deus é compassivo. É esse Deus a qual nós acreditamos, e é esse Deus a qual nós devemos confiar. E é claro que essas situações acontecem porque, no caso de Pilatos, então com a escolha dele para poder então ali mostrar poder, ele tirou a vida daquelas pessoas para poder colocar medo nas pessoas. Para isso ele se utilizou de violência. E quantas pessoas no dia de hoje, né, usam da violência para poder então ali transmitir poder, terror, pânico nas pessoas? E não é esse o caminho. É o caminho do respeito, né, da confiança, que nós vamos trabalhar melhor essas situações da nossa vida. Mas, diante da atitude dele, ele fez a sua escolha, e a punição e castigo de Deus, a ação dele? Não, jamais. Aconteceu uma tragédia, por exemplo, de avião, é Deus então que derrubou o avião? Não, é a empresa lá que não fez a manutenção devida, né? Ou deixou ali, já tinha suspeita, um indício de alguma falha, e não buscou corrigir, e aconteceu que caiu, porque não aguenta, se você não arrumar. É que nem um carro que a gente tem, né? Se você não faz uma manutenção no seu carro, o que vai acontecer? Vai quebrar. E quem vai gostar vai ser o guincho, a seguradora, né? Mas enfim, é esses tipos de atitude que então, né, a liturgia de hoje, de maneira especial o Evangelho, ele busca combater, que ainda está presente nos dias de hoje. Mas olha só, para poder então nos ajudar a aprofundar ainda mais essa nossa reflexão sobre acerca do ser de Deus, quem é Deus, Jesus então conta uma parábola na segunda parte do Evangelho de hoje. E olha só o que ele vai dizer. Vai dizer então que tinha um homem, que não tem nome, que tinha uma figueira, e isso é muito interessante, né? Logo quando eu li pela primeira vez essa passagem do Evangelho, eu falei, será que não escreveram errado aqui não? Por quê? Olha só, um homem então tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ora, vinha, nós sabemos que é de uva, né? Então, essa figueira está plantada no meio das uvas. Será que o autor não errou? Mas não, tudo isso tem um para quê. Então, olha só, aqui nós vamos entender mais adiante. E essa figueira então estava plantada no meio da vinha, e foi então ali o dono procurar figos e não encontrou. 3 anos ali esperando, e nada de frutos. Então o que ele resolve? Olha, vamos fazer o seguinte, esse negócio só está ocupando espaço aqui, não dá fruto,
então arranca, corta logo isso aí, vamos então plantar a vinha, que a vinha eu sei que vai florescer aqui. Mas olha só que interessante, o vinhateiro, ele vai dizer o seguinte: não, senhor, vamos fazer o seguinte, espera mais um ano, porque agora eu vou cavar ali ao redor, vou adubar, e se em um ano ela não der o fruto, aí sim o senhor corta, faz o que quiser. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos entender aquilo que Jesus está dizendo também no final dessas duas situações de pessoas, de tragédias apresentadas em cima, porque ele disse o seguinte, olha só, se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Ele repete abaixo de cada exemplo, de cada situação ali apresentada. Então é claro que a vontade de Deus é a salvação de todos, não é a morte de cada um de nós. Deus quer nos salvar, mas olha só, para isso é preciso que nós queiramos então nos converter. A conversão precisa passar pela nossa vida. E converter do quê? Ora, conversão, mudança de mentalidade. O que eu estou pensando? Olha, a igreja diz que então eu não posso ser a favor do aborto, e eu sou favorável ao aborto, então peraí, eu tenho que mudar de mentalidade. Olha, também a questão da eutanásia, a pessoa ficar vegetando, não, acaba logo com a vida dela e pronto. Mas espera aí, isso não é o que a igreja diz. Então esse tipo de mentalidade a gente precisa buscar dentro de nós, para que a gente possa então nos converter, entender que Deus é o Deus da vida, não é o da morte, não é um Deus que pune, não é um Deus que castiga, mas é um Deus então que dá sempre uma nova esperança. E é por isso então que ontem, na liturgia de ontem, pela manhã, nós então tínhamos a passagem do filho pródigo, aquela passagem fantástica do Evangelho, de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, onde então narra para nós esse filho que então vai para o mundo, gasta as coisas do mundo e que então vem a sofrer, passa fome, necessidade e resolve voltar para a casa do Pai. Então essa imagem de Deus que nós devemos trazer guardada dentro de nós, é esse Deus da vida, esse Deus que nos oferece sempre sandálias novas para que nós possamos escrever uma nova história, e não um Deus que quer nos punir, nos castigar. Mas olha só, e nós temos aqui então nessa parábola, alguns personagens. O dono da vinha, que então aqui é a imagem que o Antigo Testamento traz de Deus para nós, aquele Deus que pune, castiga. Quando você lê o Antigo Testamento, você não sente nem vontade de ler, por quê? Nossa, esse Deus que pune, castiga, esse Deus que derrama sangue, não, esse Deus eu não quero não, Então nós temos essa imagem de Deus, que é o dono dessa vinha, que quer então que arranca essa figueira, porque ela não produz mais fruto. E nós temos aqui o vinhateiro. Quem é esse vinhateiro? É Jesus. É Ele então que pede ao Pai, paciência, calma, que o Senhor é bondoso, é compassivo, vamos esperar mais um pouquinho, dê mais uma oportunidade para aquela pessoa, porque ela então matou a mãe, matou o pai, porque ela então queria usar droga, queria dinheiro, isso, aquilo, outro, mas quem sabe no decorrer do caminho ela muda esse pensamento, ela se converte e ela passa a dar frutos. E que frutos é esse, meus queridos amados irmãos, que Deus espera de cada um de nós? Frutos de amor, frutos de paz, de justiça, de santidade. É isso que o Senhor espera e que nós também queremos para esse mundo de hoje. E para que isso aconteça é preciso que nós passamos por esse processo, porque muitas vezes a gente quer que o outro mude, mas espera aí, a mudança tem que começar por mim, porque eu mudando a minha atitude, o outro vai olhar, as pessoas que estão à volta também vão perceber e vão também buscar a mudança. Não porque somos melhores, mas nós temos um Deus que nos torna melhor para o mundo de hoje. Então é essa oportunidade que então o Senhor, Ele concede a cada um de nós. Mais um ano nós temos de poder então ali ser adubado. Adubado por quê? Olha, adubado pela palavra, pelo jejum, pela oração, adubado também, pelo sacramento da reconciliação, onde nós temos a oportunidade de poder então ali confessar os nossos pecados e buscar escrever uma nova história. E de várias formas nós temos então para poder ser adubado, e o Senhor aduba cada um de nós, para que nós possamos produzir frutos de vida e santidade. Mas nem sempre, meus queridos amados irmãos, é fácil isso. Por quê? Muitas vezes a gente acha que a gente está lutando sozinho, caminhando sozinho, e não estamos. Deus é o nosso companheiro, Ele é o nosso aliado, Ele nos aduba com o Espírito Santo, que ajudou Jesus a vencer as tentações e que está presente na vida de cada um de nós. E a segunda leitura de hoje, nós temos então Paulo que vai falar para a comunidade de Corinto o seguinte, olha, a comunidade de Corinto, a comunidade portuária, a comunidade grande,
onde então ali Paulo fundou uma comunidade de pessoas boas, mas que entre eles, na comunidade, havia aquela disputa, rivalidade, pessoas querendo ser maiores que as outras. E nós temos então Paulo que hoje, nessa segunda leitura, ele faz então uma linha da história, né? Ou seja, ele vai trazendo a história do tempo, a história da salvação, e vai dizer o seguinte, olha só: Deus libertou o povo do Egito, que era escravo do Egito, atravessou o mar vermelho a pé enxuto, Deus colocou uma terra que manda leite e mel, mas em tudo isso Cristo já estava presente. Cristo já estava junto, porque Ele com o Pai é um só, e o Espírito são um só. Então eles agem em conjunto. Cristo já estava presente. E aí então, olha só, em tudo isso ele vai dizer: mas mesmo assim, diante da presença de Deus, da ação de Deus, muitas pessoas só sabem reclamar e murmurar. Ainda bem que é só naquele tempo, né? Hoje nós não encontramos isso por aqui. Eu acho que é o contrário, encontramos e muito, né? É na igreja nós encontramos, é no mercado nós encontramos, no açougue encontramos, no banco encontramos, onde quer que sejamos, na saúde então nem se fala: poxa vida, esse médico, essa demora, ai que isso, aquilo outro, ai que hoje está calor, ai mas que amanhã vai chover, ai que isso. Ou seja, é um mundo que só sabe murmurar. Meus queridos amados irmãos, Paulo hoje nos convida a poder então olhar para a realidade a qual nós vivenciamos com olhos da fé, para enxergar as coisas boas, a ação de Deus na nossa vida. Por mais que passamos por coisas ruins, nós temos sempre algo de bom para poder agradecer ou não? Claro. Hoje está quente, né? Sim, está quente, mas nós temos a oportunidade de poder então viver a nossa vida. Ali você coloca, né, um ventilador, um ar-condicionado, enfim, algo para poder refrescar e você continuar a sua vida. Mas não devemos ficar murmurando, reclamando de tudo. É preciso agradecer, louvar a Deus, né? Porque o murmúrio, ele é então uma louvação a quem? A Deus? Não. Ao adversário ou inimigo de Deus. Então quando nós murmuramos, reclamamos, nós estamos louvando, né, o outro, aquele que nós conhecemos como o tentador, o diabo, o maligno. E não podemos ser assim. Nós precisamos atrair coisas boas. Por quê? Olha só, Deus então nos dá uma nova oportunidade. Ele nos aduba e nós queremos colher frutos de coisas boas. E coisas boas é o quê? É esperança. É isso que o mundo precisa. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, alimentados pela liturgia de hoje, que nós possamos olhar para dentro de nós e perceber aquilo que precisa de conversão, de mudança, para que nós possamos então nos abrir a essa mudança e aí ela aconteça na vida de cada um de nós. É fácil? Não é, mas com Deus tudo é possível. É Ele que nos aduba, é Ele que nos enriquece, com toda forma, jeito, maneira, quando nós nos dispomos a poder mudar, para poder então nos tornarmos melhores. Para que nos tornando melhores, nós possamos também fazer do mundo melhor. É esse o sonho, essa a intenção, né, a qual nós devemos trazer para a nossa vida. Para que assim então, os nossos descendentes, né, nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, possam também viver num mundo de paz, de alegria e de felicidade. Que nós então somos convidados a alimentar e a fazer perpetuar isso na nossa geração futura. Não podemos então ser lembrados: nossa, meu avô só reclamava, minha avó só falava, só falava mal, essa tragédia. São essas pessoas no início do Evangelho, e nós não queremos ser lembrados por isso. Queremos ser lembrados de coisas boas que nós deixamos para eles enquanto legado. E o Senhor então Ele então adube a cada um de nós, regue para que nós possamos então ser essas flores frondosas que possam dar os frutos a qual então Ele espera de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.